Em que implica o conselho de Paulo para que a gente não discuta opinião? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu convido você a refletir brevemente sobre o conselho de Paulo em Romanos capítulo 14, verso 1, onde ali a Bíblia diz o seguinte: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Dentro do universo do estudo da teologia de Paulo, das cartas de Paulo e etc., você, mais cedo ou mais tarde, vai se deparar com dois grupos muito interessantes dentro da igreja: os fracos na fé e os fortes na fé. Paulo identificava a si mesmo como forte, mas tinha uma preocupação muito específica em relação aos fracos. É um pouco, inclusive, dentro desse contexto que ele usa a metáfora do corpo para falar da igreja, né? E ele diz que no corpo, conquanto às vezes a gente pareça dar mais importância a algumas partes do que a outras, tipo as partes fortes do que as partes fracas, o corpo é um só, e quando mesmo o seu menor membro sofre, todo o corpo sofre junto. Então, uma coisa importante que a gente já estabelece na nossa breve análise desse tema é que, conquanto possa se dizer que existem membros fracos e membros fortes, nós não podemos dizer que existem pessoas não importantes em detrimento das pessoas importantes dentro da igreja. Todos têm a sua importância, sejam fortes ou sejam fracos. O segundo ponto importante que a gente identifica ao analisar brevemente esse texto é que aqui opiniões estão em contraste com verdades mais importantes e mais essenciais. E esse é um tema também muito interessante. Se você estuda a carta aos Romanos por completo, por exemplo, você vai ver Paulo discutindo um monte de coisas a respeito de Deus, de Cristo, do Espírito, da salvação, do pecado, do povo de Israel, da inserção dos gentios na igreja através da fé em Cristo, o exemplo de Abraão e o exemplo de Adão e Eva, e as questões relativas aí ao batismo, ao novo nascimento, a carne humana, né, pecaminosa que conduz o homem ao mal, e a liberdade que há em Cristo, e a eleição e a salvação, e um monte de questões, ok? Seria muito incoerente da parte de Paulo agora vir querer dizer que a gente não pode discutir essas coisas porque elas são meramente opiniões. Essa não é a verdade. Entretanto, existem questões mais secundárias à luz destas questões mais essenciais e mais fundamentais. E é nessas questões que nós não devemos nos ater, nas quais nós não devemos nos concentrar a ponto de tornar as diferenças de opinião algo que vai realmente nos dividir e machucar em função das diferenças naturais de percepção e opinião das pessoas, naturalmente em relação a questões de menor importância do que as questões fundamentais. As questões fundamentais, elas não seriam tratadas como discussão de opinião, mas discussão de revelação, de doutrina, de verdades essenciais, de questões inclusive nas quais não pode haver divergência dentro da igreja. É possível a gente discutir um monte de coisas secundárias, mas coisas do tipo, será que Deus existe ou não? Não é uma discussão que pertence à igreja cristã, porque ela é formada de pessoas que creem em Deus, sejam elas fortes ou fracas na fé. O último ponto importante para a gente terminar a nossa reflexão é que discutir opiniões aqui, aparentemente, não é somente um exercício fútil, mas é um exercício sem fim. Uma vez que a opinião aqui
ela é colocada como uma questão que pertence a cada pessoa. E nós não precisamos e nem devemos precisar e poder sermos capazes de moldar todas as pessoas segundo as nossas opiniões. Por isso, discutir opinião é uma coisa que, além de secundária, é relativamente fútil, porque mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com um universo de questões e convicções muito particulares que a pessoa tem o direito de manter e que não tem necessidade de impor aos demais em relação aí à percepção de que nem todo mundo tem a mesma experiência, a mesma opinião sobre tudo e sobre todas as coisas, de maneira que nestas questões secundárias é possível a gente divergir e a gente não precisa se concentrar nisso e tornar isso foco de treta e problema e divisão entre nós infinitamente. Um grande pai da igreja, né, resumiu essa discussão de uma forma muito bem colocada, que foi Santo Agostinho, dizendo que no essencial a gente tem o quê? Unidade. No que não é essencial, no que é secundário e pode haver discussão de opinião, a gente tem diversidade. E em todas as coisas a gente tem caridade, ou seja, a gente tem amor. Porque se a gente não for amar as pessoas, porque elas pensam diferentes de nós, nós não vamos amar nem o pai, nem a mãe, nem o marido, nem a esposa, nem o filho, nem a filha, nem o pastor da igreja, nem o irmão da igreja, nem ninguém. Porque não existe ninguém como nós na face da Terra. Nós somos únicos. E isso, inclusive, em determinados pontos de opinião. Até porque você pode concordar com 99% das minhas opiniões, mas tem 1% de opiniões minhas que você não somente pode, como deve discordar, para que você mantenha a sua individualidade e personalidade diante de mim, e vice-versa. E por isso, nestas questões mais secundárias referentes a opiniões, a gente não perde o nosso tempo discutindo, tá? Naturalmente, a maior discussão a respeito disso aqui é como diferenciar questões mais essenciais dessas questões mais secundárias. As questões nas quais a gente não pode discordar em relação àquelas que a gente pode discordar. E para responder essa pergunta, aí de fato a única forma é a gente escrutinando todos os temas, todos os assuntos e encontrando razões para hierarquizar as questões para perceber o que é mais essencial e o que é menos essencial. Inclusive também tem uma oração famosa na história do cristianismo, se eu não me engano, é atribuída a São Francisco de Assis, né? Que ele pede a Deus, assim, coragem para mudar o que é possível mudar, resignação para aceitar o que não é possível mudar e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Da mesma forma, a gente também tem que orar a esse respeito, né? O que é essencial e o que é secundário, e a gente precisa da sabedoria divina para diferenciar as coisas. Por enquanto é isso, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.